Paz e graça a todos os inscritos aqui no canal Monergista do Presbítero Pedrosa. Eu sou a voz apologética, e no vídeo de hoje passarei a contar alguns fatos históricos sobre a seita das Testemunhas de Jeová. Falarei de forma resumida, porém sem omitir os principais eventos que ocorreram dentro dessa instituição. Tudo começou na Pensilvânia no final de 1800, quando Charles Taze Russell foi influenciado por um pregador adventista. Russell iniciou seu próprio pequeno grupo de estudo da Bíblia, Classe A, que acabaria por crescer e se tornar a Sociedade Torre de Vigia de Bíblias e Tratados. Tomando emprestado diretamente das especulações proféticas de Nelson Barber, um segundo adventista de Nova York, Russell afirmou que em 1799 o mundo havia entrado no tempo do fim, que em 1874 Jesus Cristo havia retornado visivelmente, que o mundo chegaria ao fim no ano de 1914. Em 1879, Russell, então com 27 anos de idade, estava tão apaixonadamente convencido de que essas datas proféticas foram dadas por Deus que ele vendeu seu próspero negócio de roupas e partiu para uma nova direção. Com muita pouca educação ou formação teológica, ele começou a imprimir a revista Zion's White Tower e Arauto da Presença de Cristo, conhecida hoje como a White Tower. Esta publicação, que cresceu de uma impressão inicial de 6.000 para bem mais de 288 milhões de cópias anuais, dita todas as principais doutrinas para as Testemunhas de Jeová. Durante sua vida, Russell escreveu uma vasta quantidade de literatura, incluindo uma série de volumes intitulados Estudos das Escrituras. De acordo com Russell, ninguém poderia entender a Bíblia sem esses livros e ler a Bíblia sozinha levaria apenas à escuridão espiritual. Um dos ensinamentos de Russell era que a Grande Pirâmide do Egito foi projetada e colocada lá por Deus como sua segunda testemunha ao lado da Bíblia. Seria um instrumento para revelar seu grande plano de idades para a humanidade. Esta medida indica a extensão do ano, o peso da Terra, a distância ao Sol, etc. Russell acreditava que suas datas e cronologia foram confirmadas pelas medições das passagens interiores da Grande Pirâmide. De acordo com Russell, as passagens verificaram 1914 como o ano em que o mundo terminaria. Finalmente, 1914 K. Grace. E foi. Russell e seus seguidores não foram arrebatados da terra, e o fim não havia chegado. John Knight, que tinha 15 anos velho na época, lembra o que veio a seguir. Quando o 1914 veio, é claro, tivemos que mudar nossos pontos de vista da mesma forma que tivemos que mudar os pontos de vista mais tarde. Mas a data foi adiada para 1915, então 1918. Certamente o Armagedon estava ao virar da esquina, mas em 1916 Charles Taze Russell morreu doente, cansado e desapontado. Uma enorme pirâmide de pedra está hoje em seu túmulo como um lembrete embaraçoso de suas falsas profecias. Por meio de punhos rígidos dentro da manipulação política, Joseph Franklin Rutherford, como advogado do Missouri, que se deu o título de juiz, tornou-se o segundo presidente da Watchtower Bible and Tract Society em 1917. Em 1918, a palestra do juiz Rutherford, intitulada Millions Now Living, Nunca Morrerá, foi o início de um esforço de recrutamento mundial chamado The Millions Campaign. Não muito surpreendentemente, ela proclamou a destruição vindoura do mundo existente. Isso aconteceria em breve em 1925. Com base nas promessas de ambos na palavra divina, devemos chegar à conclusão positiva e indiscutível de que milhões de agora vivos nunca morrerão. Em 1920, o Livro dos Milhões foi publicado. Nele, Rutherford afirmava que a Bíblia provava que em 1925, Abraão, Isaac, Jacob e outros homens fiéis da antiguidade seriam ressuscitados para governar doravante como o príncipe está no Novo
Muitas testemunhas venderam suas casas e negócios e pegaram a estrada, morando em carros e caminhões como vendedores ambulantes. Eles espalharam o aviso. À medida que 1925 se aproximava, alguns fazendeiros até se recusavam a plantar porque acreditavam que o fim estava próximo. Finalmente, Reis de 1925. E como em 1914 nada aconteceu. Mais uma vez, a profecia da Sociedade Torre de Vigia provou ser falsa. Como Russell havia feito, Rutherford obstinadamente defendeu a história de que o fim estava próximo em 1929. O juiz tinha esse palacete-mansão construída. Foi doado a Abraão, Isaque e Jacó para que eles e outros dignitários antigos tivessem um lugar para morar quando fossem ressuscitados. Localizado em um distrito exclusivo de San Diego, recebeu o nome de Bet Sarim em hebraico para a Casa dos Príncipes. Em segundo lugar, o mundo entrou na Grande Depressão, mas Rutherford viveu como um milionário, passando os meses de inverno em Bet Sarim, passando o verão na Europa. Em segundo lugar, enquanto os americanos sofriam com a pobreza e a privação, Rutherford gostava do uso de Cadillac de 216 cilindros. A White Tower Bible and Tract Society tornou-se uma corporação de petróleo. Veja livros, publicações e folhetos derramados em uma enchente para serem vendidos de porta em porta por testemunhas fiéis. Ele levou seus seguidores a trabalharem duro para o Senhor. Ele aconselhou os jovens casais a não se casarem, mas a se empenharem. Todas as suas energias para proclamar o reino, até mesmo fonógrafos portáteis, foram utilizados na soleira da porta. Porque as pessoas foram induzidas a acreditar que o cristianismo e a religião são a mesma coisa. Zelosos em todo o mundo, testemunhas desfilaram em frente a igrejas nas manhãs de domingo carregando cartazes com o slogan "Religião é uma armadilha". Acompanhando os tempos em que a sociedade construiu sua própria estação de rádio, em 1933 havia 403 estações em todo o país transmitindo críticas abusivas de Rutherford contra o clero, os políticos e o que ele chamava de listas comerciais gananciosas no rádio. E na imprensa ele enfatizava continuamente que o fim do mundo estava a apenas alguns meses. O fim finalmente chegou, mas apenas para Rutherford em 1942. Ele morreu no Best Sereno, a casa que construiu como um testemunho luxuoso do nome de Deus. Em retrospecto, talvez o único testemunho que esta linda mansão já deu foi sobre o valor em dinheiro da falsa profecia. Em 1948, a sociedade vendeu discretamente a propriedade, encobrindo um capítulo embaraçoso de sua história. Hoje, a maioria das testemunhas de Jeová modernas não sabem que Bet Sarim existiu. Hoje, alimentada pelas ansiedades de uma era nuclear, a White Tower Society é uma empresa multinacional gigante, espalhando sua nova mensagem de condenação a todos os cantos do globo. Entre Deus e os milhões de testemunhas de Jeová está um conselho governante autocrático chamado Corpo Governante. Por que as testemunhas de Jeová acreditam que a palavra de Deus é canalizada para a humanidade por meio deste comitê de elite sozinhos? Esses homens governam com autoridade incontestável. Toda testemunha está sujeita à sua ditadura do berço ao túmulo. É sabido que, qualquer um que contestar as doutrinas estabelecidas pelo corpo governante, estará sujeito ao mais alto grau de correção, podendo ser até expulso da instituição. Muitas pessoas que assim o fizeram, vivem reclusas e até desprezadas até por seus próprios parentes. Dificilmente uma pessoa que questiona as doutrinas dessa instituição permanece nela. É lamentável saber que famílias foram destruídas, separadas por causa desta denominação, que se auto-intitula Denominação de Deus, que chamam a si mesmos de testemunhas de Jeová, são cegos guias de cegos, promovendo um outro evangelho que não é o de Cristo, que Deus tenha de misericórdia deles.
Se você gostou deste vídeo, então deixe um comentário no rodapé e se inscreva no canal. Ative o sininho de notificações para receber todos os vídeos que postamos aqui. Deixe também seu like, e até um próximo vídeo se Deus assim quiser.